trazer para vocês hoje de ensinamento a respeito da salvação, porque tem muita gente, mas muita gente mesmo, que fica em dúvida em relação à salvação, se pode perder a salvação, se não pode. Eu vou começar a falar para vocês a respeito da salvação. Primeira pergunta que todo mundo faz a respeito da salvação: como é que nós somos salvos? Será que a gente tem que merecer a salvação? Será que alguém no mundo pode merecer a salvação? Bom, lá em João capítulo 3, versículos 16 a 18, Jesus diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vejam, para quem que ele deu? Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui Jesus está falando claramente que todo aquele que crê em Jesus, o Filho unigênito de Deus, que Deus enviou, tem a vida eterna. Então a salvação, meus queridos, é pela fé, somente pela fé. Ninguém pode fazer obras a ponto de ser salvo só pelas obras. Ninguém, tá? A palavra de Deus diz lá em Romanos, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém que pisou nesta terra deixou de pecar, a não ser o próprio Jesus. Por isso que ele pôde se tornar o Salvador, tá? Agora, como que ele se torna o nosso Salvador? Quando eu creio que ele morreu no meu lugar, lá naquela cruz, para perdoar os meus pecados. Então, fica evidente, o próprio Jesus falou que a salvação é pela fé, tá bom? O apóstolo Paulo, ele repete esse mesmo conceito lá na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, quando ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Que a salvação é um presente, gente, é graça de Deus. Graça, a definição de graça é um favor imerecido, ninguém merece. Eu não mereço, você não merece, ninguém mereceu. Deus deu de graça. Sabe quando você chega para alguém e fala, quanto custa? Quando a pessoa vira e fala para você, de graça. O que significa? Que você não tem que pagar. Portanto, a salvação não pode ser paga, gente. Ninguém pode pagar pela salvação. Ela é de graça. Agora, de que jeito que essa graça se manifesta na tua vida? Mediante a fé, tá? Por meio da fé. E aí Paulo continua dizendo, isso não vem de vós, ou seja, a salvação é uma dádiva, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vai poder chegar no céu e dizer, olha como eu fui maravilhoso, olha como eu fui santo, olha como eu fiz tudo direitinho, por isso eu estou no céu. Não, a gente vai chegar lá, nós vamos ter consciência absoluta que a gente está lá, única e exclusivamente porque Jesus morreu por nós e o favor de Deus e a graça de Deus se manifestou na nossa vida quando nós cremos. Então, gente, o primeiro passo para alguém ser salvo é crer que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz no nosso lugar, pelos nossos pecados. Como diz a palavra de Deus, né? O justo pelos injustos. Não é isso? Bom, o apóstolo Paulo continua corroborando nesta verdade. Lá em Romanos 5, versículo 1, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você está sem Jesus, você está separado de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente é justificado. A justiça de Jesus vem para nós e os nossos pecados vão para Jesus. E aí a gente fica em paz, tá bom?
Lá em Romanos 8, versículo 1, Paulo vai mais além. Ele diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês estão me entendendo, gente? Bastou crer em Jesus para que os nossos pecados fossem anulados. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, fala do servo sofredor, que levou sobre si os pecados do mundo. Tá bom? Então, a salvação é só através da fé em Cristo Jesus. Tá bom? Agora, muita gente pergunta assim, escuta, e nós fomos escolhidos? Deus, ele já conhecia quem ia ser salvo, não conhecia? Existe eleição? Muita gente me pergunta, Deus escolheu alguns para ser salvos? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, Deus nos escolheu em Cristo, né? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que antes do mundo ser fundado, muito antes de a gente existir, gente, Deus já tinha nos predestinado. Então, pera lá, pastor, você está dizendo que Deus escolheu uns para salvação e os outros não vão ser salvos porque Deus não escolheu? É mais ou menos isso, só que tem aí mais uma pegadinha, tá? Algumas pessoas, os chamados calvinistas, eles acham que Deus escolheu simplesmente porque ele pode, ele é soberano, ele tem o poder, ele escolhe quem ele quer, tá? Mas aí parece um pouco injusto, não parece, gente? Como é que Deus pode dizer que ama todo mundo, mas escolhe só alguns? Porque amor é esse, eu vou te criar, só que é o seguinte, viu? Olha, eu te amo, mas não te escolhi, então você vai para o inferno. Gente, não faz sentido, né? Não faz sentido isso. Mas a Bíblia está dizendo que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Está dizendo isso, então é verdade. Mas qual foi o critério para ter escolhido um e não ter escolhido o outro? Olha, gente, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, mas 1 Pedro 1:2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui, o apóstolo Pedro está dizendo que Deus nos elegeu segundo a sua presciência, ou seja, segundo algo que ele conheceu. O que Pedro está dizendo, gente, é que Deus conheceu alguma coisa sobre a nossa vida que fez com que ele escolhesse a gente que creu em Jesus. Em outras palavras, ele sabia alguma coisa que nós não sabemos o que é, mas talvez ele soube de algo que fizesse valer a pena ele escolher a um e não a outro. É como se Deus soubesse, né, que aquela pessoa que ele escolheu vai ser instrumento para a glória dele, ou alguma coisa do gênero. Mas o fato é que ele escolhe, ele predestina. E quando ele predestina, ele usa de todas as circunstâncias, faz você nascer num país onde o evangelho é pregado, faz você um dia ligar um vídeo do YouTube e ouvir a palavra exatamente na hora que você estava precisando e o Espírito Santo usa aquilo para que você se converta. Ou seja, mas não foi que Deus escolheu um para o inferno e outro para o céu. Não, ele escolheu aqueles que ele conheceu antes e ele conheceu algo que fez com que ele escolhesse aquela pessoa, né? Aí eu vou começar a entrar um pouco num outro assunto sobre a salvação. Se a salvação é eterna, a gente pode perder a salvação, pastor? Uma pessoa quando peca, ela perde a salvação? Não. Calma, não fiquem bravos comigo, não queiram jogar pedra. Eu vou provar para vocês, tá? Você não perde a salvação por qualquer pecado. Tem um pecado que pode tirar a salvação. E esse pecado é a apostasia. A palavra apostasia significa divórcio. E só se divorcia quem já casou.
Então, a apostasia, como diz lá 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então, o que é apostasia, gente? Apostasia é, por exemplo, um indivíduo que não era crente, que não cria em Jesus, aí um dia entrega a vida para Jesus, de verdade, crê em Jesus, entrega a vida para ele, vive com ele, mas um dia ele decide abandonar, se divorciar da fé, abandonar a fé em Cristo. Pastor, isso é possível? Eu vou mostrar para vocês um texto da palavra de Deus e eu vou explicar para vocês antes o que é isso, tá? Tá lá na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6. A igreja dos Hebreus era uma igreja de judeus que haviam se convertido a Jesus, de verdade. Mas quando veio a perseguição, muitos deles começaram a ficar abalados por causa da perseguição e começaram a achar que a fé em Cristo não era verdadeira. E alguns começaram a fazer sacrifícios de animais de novo. Aí o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência, ele diz, gente, vocês já fizeram o sacrifício, já aceitaram o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito da cruz, agora vocês vão voltar a sacrificar animais. Aí ele faz uma advertência muito grande em Hebreus 6, nos versículos 4 a 6. Olha que coisa aqui, hein? Presta atenção, porque esse texto é chave e ele é importantíssimo para você entender como alguém pode perder a salvação. É só desse jeito, tá? Não é um pecado qualquer. A apostasia, é rejeitar a Cristo. Olha lá, ele diz assim, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, né? E provaram o dom celestial. O dom celestial é o próprio Espírito Santo. Não, é a própria salvação. E se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, receberam o Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. É impossível para estes que caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, alguns acham que não, mas eu vou dizer como Paulo, tá? O que ele está dizendo? Que uma pessoa que foi iluminada, entendeu o que é salvação. E além de ser iluminada, provou do dom celestial, a salvação. Se tornou participante do Espírito Santo, ou seja, recebeu o Espírito Santo. E provou a palavra, a boa palavra de Deus, a Bíblia. E os poderes do mundo vindouro. Gente, essa pessoa teve experiência para valer. E caíram, mas não é cair num pecado qualquer. O livro de Hebreus inteiro está mostrando a superioridade de Cristo em relação à antiga lei. Por quê? Porque aqueles judeus estavam voltando a sacrificar animais e voltando para a lei. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês fizeram parte da aliança. Toma cuidado, porque estes que caem, ou seja, que cruzam a linha, que apostatam de fato, estes é impossível renová-los para o arrependimento. E a gente sabe que sem arrependimento não há perdão de pecados. Agora, se o indivíduo, depois que provou disso tudo, ele volta, ele rompe com Jesus, ele se divorcia de Jesus, né? Jesus teria que morrer de novo na cruz. E como Jesus não vai morrer de novo na cruz, esse indivíduo, portanto, perdeu a salvação. Eu quero dizer para vocês que a salvação não se perde por um pecado qualquer, tá? Agora, pastor, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Gente, o pecado, ele é terrível. A Bíblia diz que o pecado, ele faz a pessoa escrava do pecado. É que nem uma pessoa drogada. Ela começa a usar a droga, depois ela fica escrava da droga. O pecado, ele escraviza. O pecado, ele rouba a alegria da salvação.
O pecado, ele acaba apagando o Espírito Santo. A pessoa é dominada pela carne, não pelo Espírito de Deus. Mas não tira a salvação, um pecado qualquer. O único pecado que tira a salvação é a apostasia, é rejeitar a Jesus. É alguém ter vivido com Jesus, ter experimentado Jesus e uma certa hora falar, não quero mais, não creio mais, isso não vale para mim. Aí não tem volta. Ah, pastor, mas isso quer dizer que é uma pessoa que está afastada da igreja perdeu a salvação? Não. Tem muita gente afastada da igreja, mas continua crendo em Jesus. Está lá, batida, está decepcionada com algum líder, com a igreja, não quer mais saber. Gente, no Brasil tem mais de 10 milhões de chamados desigrejados. Esse povo todo perdeu a salvação? Claro que não. Só perde quem rejeita Jesus. Isso é um fenômeno muito raro, viu, gente? Eu conheci na minha vida inteira uma única pessoa que falou para mim, olha, eu já curei enfermo, já evangelizei, Deus já me usou, e de repente eu não quis mais. Falei, como assim não quis mais? Ah, desisti, não quero mais. Aí o Espírito falou, esse apostatou, não tente mais. Eu vou falar para vocês agora que o pecado, ele tira o galardão também. Porque a gente vai chegar nos céus e nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E aí todas as nossas obras vão ser julgadas. Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, pois está sendo revelada pelo fogo. Deixa eu explicar. O apóstolo Paulo está dizendo que as nossas obras é como se você estivesse fazendo um edifício, fazendo uma casa. E ele diz que cada um vai construir a sua casa edificando sobre um fundamento, a fundação, né, que a gente tem que fazer numa casa para ela ser construída. E aí ele diz que alguns vão edificar com ouro, prata, pedras preciosas, e outros vão edificar com madeira, feno e palha. E aí ele diz que no dia do Senhor, ou seja, quando a gente estiver diante do tribunal de Cristo, o fogo vai provar a nossa obra. Então eu vou explicar. Um dia eu fiz uma boa ação, eu preguei o evangelho aqui para vocês. Se no meu coração eu fiz isso, olha, muita gente se converte, mas se no meu coração eu fiz aquilo, falou, ó, como eu sou o cara, olha como eu sou maravilhoso, olha que cara, como eu sou. Sabe o que vai acontecer? Quando chegar lá diante de Deus, Deus vai falar, lembra aquele dia, aquela pregação que você fez? Olha, muita gente se converteu, né? Mas eu vi a tua intenção, eu vi o teu coração. O fogo vai passar nessa obra. Se for madeira, feno e palha, queima e não sobra nada. Ou seja, você não tem galardão. Mas se for ouro, prata, pedras preciosas, passa pelo fogo e ainda purifica e fica mais brilhante. E o texto continua dizendo, se permanecer, né, depois que passar pelo fogo, a obra de alguém que sobre o fundamento que é Jesus edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo, gente, que quem crê em Jesus vai ser salvo. Só que se viver uma vida mais ou menos, uma vida na carne, uma vida de desobediência, vai chegar lá, na hora dos galardões forem dados, vai queimar, não vai sobrar nada para essa pessoa. Então não vale a pena, gente, a gente querer viver uma vida de pecado, só porque está salvo, de forma alguma. Você vai querer perder os galardões? Eu quero ouvir do meu Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então todo dia, gente, todo dia, eu peço a Deus, Senhor, lembra o meu coração de quem eu sou. Eu sou pecador, é só a tua graça, é só a tua misericórdia. Muitas vezes vocês me veem chorando, sabe o que é, meu irmão? É a consciência de quão pecador eu sou e como Deus é bom para mim, como Ele é gracioso. Agora, ninguém vai ser salvo pela obra. E ninguém perde a salvação também por cometer pecados. A pessoa perde a salvação se ela
romper a aliança com Cristo, se ela se divorciar de Cristo. Isso é apostasia. Agora, quer viver uma vida de pecado? Vai chegar lá e vai passar vergonha, porque não vai ganhar nada de galardão. Tá bom, gente? Então, nós temos que pedir sempre para Deus. O Espírito Santo mostra para mim os meus pecados para eu ter tempo de retomar, para eu ter tempo de me arrepender. Agora, muita gente fala, pastor, eu tenho medo de não ser arrebatado, eu tenho medo de ir para o inferno. Gente, só de você estar com medo já é um ótimo sinal, porque é o Espírito Santo que está falando com você. O indivíduo que apostatou, esse não está mais nem aí, ele não liga. Você pode pregar, você pode exortar, ele olha para você e fala, ih, que baboseira, tô nem aí, não tem nada a ver. Aquele que o Espírito Santo está falando, ele peca, ele fica triste, ele fica envergonhado. Isso é uma evidência de que o Espírito Santo habita em você. Um beijo grande no coração de vocês, amo a todo mundo.